Fala família, aqui fala Antônio Lourenço. Sejam todos bem-vindos ao terceiro vídeo do meu canal, que é Antônio Lourenço, acredite e vai. Então, senador, mais uma vez, viemos aqui reunidos para conversarmos um pouquinho acerca da minha experiência que eu obtive ao longo do percurso. E é claro, hoje não vai ser diferente, hoje o assunto será mais um assunto interessante, que é como eu procrastinei, como é que eu venci isso para começar no YouTube. Sei que do outro lado da tela tu também já tiveste aquele projeto no papel bem direcionado, mas por falta de iniciativa e medo, você também não fez, você estava a esperar o momento certo. Então, nesse vídeo eu trago aqui esse propósito para nós conversarmos um pouquinho a respeito. Então, fique daí do outro lado. Quem não é inscrito, subscreva, deixe um like e compartilha, pessoal. Então, pessoal, já há algum tempo eu venho despertar interesse de começar a produzir os meus vídeos dentro do YouTube. Claramente, eu desde sempre tinha objetivos, né? E eu gostava de expor mais sobre mim, aprender coisas novas, né? E compartilhar ideias com o pessoal. Então, eu procrastinei bastante o momento certo. Ou seja, pelo menos eu tive a ilusão de que para começar eu tinha que ter ou simplesmente estar no momento certo, ter as condições perfeitas. E digo, quando falo de condições, não me refiro só necessariamente em condições financeiras, né? É claramente também o tempo, também mentalmente, porque é uma questão de luta contra nós mesmos. É uma luta de disciplina, não é fácil, pessoal. Até parece ser fácil, né? Que é simplesmente pegar a câmera, pegar o microfone e meter a gravar, mas não é bem assim. É um esforço mental, né? Que a gente tem que fazer. E tanto, pessoal, quem também já produz vídeo, aí do outro lado da tela tem alguém que também produz conteúdo e sabe que é muito difícil às vezes, né? Por mais que tu tenhas a câmera perfeita, o microfone perfeito, até o espaço, né? O espaço perfeito, ou seja, a estrutura perfeita para a produção de vídeos, mesmo assim é um processo, nós temos que lutar bastante, que é com a nossa mente. Temos que lutar muito com a nossa mente para ver se todos os dias nós sejamos disciplinados. Todas as semanas, tirar alguns dias da semana simplesmente para produzir conteúdo. Estando motivado ou não, estando com vontade, com ânimo ou não, tu tens de produzir os conteúdos. Então é sobre isso, pessoal. Eu fui adiando, esperar o momento perfeito. Mas, praticamente, o que é que me motivou a começar? Bem, eu já tinha nesse caso eu tinha dois canais no YouTube, ou seja, tenho dois canais no YouTube. Eu tinha o meu primeiro canal foi com o objetivo de postar notícias. Eu pegava em assuntos que estavam em alta na internet, né, conteúdos virais, principalmente de famosos. Eu pegava e fazia os cortes e eu dava praticamente a notícia, mas o meu objetivo no canal era simplesmente a notícia até 1 minuto, só 1 minuto. Quer dizer que em 1 minuto eu tinha que falar tudo. Ou seja, pelo menos tinha que resumir, né? Porque é impossível falar tudo em 1 minuto. Sim, mas é isso. Eu tinha que resumir. Na verdade foi o meu canal que menos demorou para dar. Foi um canal que simplesmente fez 2 semanas aberto, há quase um mês aberto, se bem me lembro, 2 a 3 semanas. Eu postava, claramente estava a ter engajamento, né? Não conforme o engajamento profissional, mas estava a fazer toda a diferença e já estavam a se inscrever e tinham pouquíssimas visualizações, mas já fazia toda a diferença. Concernente a minha inexperiência dentro do YouTube, já era muita coisa. Então, por que eu fechei esse canal? Simplesmente depois parei de me importar muito em ter que saber mais sobre a vida dos famosos, porque o meu objetivo em si era a questão não só de monetização, até é uma questão de que eu gostava do YouTube, eu queria me interar com isso, mas eu simplesmente não estava a me identificar naquele canal. Tanto que eu investi no microfone, um microfone caro, o meu primeiro material de estúdio que eu comprei naquela época, eu investi, mas eu não estava a produzir, não estava realmente a valer a pena o esforço que eu fiz e eu não estava a me identificar com o nicho, simplesmente fechei o canal. E o meu segundo canal foi me influenciado por um amigo que ele até nos dias de hoje é YouTube, José Silelo do canal Angola aqui, um YouTube bastante filantrópico, é um grande amigo, tem um coração enorme, até os conteúdos do vídeo dele, o nicho do canal dele é praticamente sobre ajudas. Sim, comecei a produzir conteúdos
do nicho dele, conteúdos do nicho de ajuda, filantropia. Fui postando praticamente esse canal no meu nível, né? Como um cara inexperiente. O canal estava a ter bons resultados, pessoal. Claramente que tinha resultados, tinha vários inscritos. O nosso público-alvo era mais o público brasileiro. Sim, nós tínhamos esse foco porque eles são muito hospitaleiros e ajudavam bastante. Então nós tínhamos essa missão de dar a voz, né, das pessoas que não conseguiam chegar até aí, pessoas até mesmo que não sabiam que a internet existia. Então nós dávamos esse propósito de conectar pessoas de diferentes partes do mundo. Esse foi o meu segundo canal do YouTube, mas eu simplesmente não consegui, né, sendo sincero, lidar com a responsabilidade que aquele tipo de nicho dava. Desde então não encerrei o canal, simplesmente deixei assim, o canal está aberto até os dias de hoje. Acredito que o vídeo com mais visualizações deve ter só simplesmente 2.000 visualizações. Sim, porque depois parei de postar e, como vocês sabem, o algoritmo do YouTube, praticamente quando você fica parado, ele para de entregar o seu conteúdo. Desde então é que nesse momento tu tens mesmo tu tens de estar aí, se inscrever, tu tens de dar like e comentar para que o YouTube entenda que o meu conteúdo está a ser útil e vai entregar para outras pessoas. Sim, então eu depois de algum tempinho eu tinha em mente que podia já abrir outro canal, né? Abrir outro canal depois de ter encerrado o meu segundo canal, mas mais uma vez a procrastinação estava a reinar em mim. A procrastinação mais uma vez queria vencer numa batalha entre eu e ela. Mais uma vez ela estava a levar a melhor, mais uma vez ela estava a ganhar vantagem sobre isso, porque eu esperava a câmera perfeita. Mas o meu amigo José, né, que eu destaquei aqui, ele simplesmente começou o seu canal com um iPhone 6S, isso mesmo, iPhone 6S. Ele fez muito tempo com esse canal, com esse telemóvel, até o canal realmente começar a crescer. Hoje em dia ele tem cerca de 6.000 inscritos no YouTube e tem um bom número de visualizações. Sim, então eu esperava o telemóvel perfeito, o microfone perfeito. Eu esperava o momento perfeito porque achava que simplesmente eu não podia começar porque eu não tinha condições de dedicar 100% da minha vida nisso. Até porque uma das razões de eu ter desistido dos outros canais é de não ter pensado e feito um planejamento ideal do que realmente eu queria. E eu tinha medo de começar e simplesmente depois parar. Eu não queria mais começar o terceiro e parar, eu queria começar e fazer acontecer. E só com a vossa ajuda eu vou conseguir fazer isso. Eu sei que vocês vão me ajudar daí. Eu comecei com o que eu podia, sem qualidade de som, sem qualidade de imagem. Eu simplesmente peguei o meu telemóvel e comecei. E é assim que funciona no mundo. Simplesmente não basta pensar, não basta ter projetos no papel, amigo. Temos de agir. E é assim que funciona. Aqueles que realmente agem, aqueles é que fazem toda a diferença no mundo. São eles que realmente mudam o mundo. Então nós precisamos ter essa mentalidade, nós precisamos lutar contra a nossa procrastinação, precisamos lutar contra a nossa mente, porque é a nossa pior inimiga. A mente é a nossa pior inimiga. A mente pode simplesmente nos elevar ou nos baixar. Então depende muito disso. Amigos, então vocês do outro lado, eu quero aqui vos pedir, começam enquanto podem. E não falo simplesmente só do canal do YouTube. Começa com aquele projeto que está no papel. Começa enquanto podes. Começa com aquele empreendimento. Começa com aquele negócio. Começa a estudar aquele assunto que há bastante tempo tem te despertado interesse. Não espere o momento perfeito. O momento perfeito é agora. Eu ouvi um discurso de Mark Zuckerberg dentro da plataforma do YouTube. E esse é um dos melhores discursos, eu digo isso com convicção, digo isso com certeza. É um dos melhores discursos que eu já vi na minha vida, se não o melhor discurso que eu já ouvi de um grande empresário, de um grande investidor, de alguém que realmente fez muita diferença, mudou o mundo, mudou a perspectiva do mundo, mudou a forma com que nós pensamos. Mark Zuckerberg, ouvi um discurso dele no YouTube. Ele
falou um pouquinho, né, do momento em que ele fez o lançamento do Facebook, o lançamento do Facebook dentro do seu pequeno dormitório na faculdade na época, né, em Harvard. E num desses discursos ele falou um pouquinho sobre a questão de começar a agir enquanto podes. Ele disse: ninguém sabe o resultado de um projeto sem antes ter testado. Eu não sei se troquei as palavras, talvez eu tenha trocado, mas a mensagem tem praticamente esse objetivo. É praticamente a mesma mensagem que ele disse. É sobre a questão de que tu não podes falar simplesmente, tu não podes falar sobre o resultado sem antes tu teres testado, sem antes tu teres tentado. Então é necessário tu fazeres, só depois de fazer tu terás a certeza se vai dar certo ou não. Fora isso, são só estimativas. Talvez dê certo, talvez dê errado. Enquanto tu não agiste, tu não podes presumir o resultado exato. Aliás, não vai existir resultado exato se antes tu tentares. Então, aquele discurso espalha essa forte mensagem de só começar. Porque ele ainda diz, né, e acredito que se ele tivesse esperado as condições perfeitas, o investimento perfeito para lançar a plataforma do Facebook, ele não seria nem metade do que ele é hoje. Então é sobre isso, pessoal. Enquanto nós pudermos, vamos começar com o que tiver ao nosso alcance. Não vamos esperar as condições perfeitas. E mais do que só começar a procrastinar, é o medo. Nós precisamos vencer o medo. Precisamos parar de esperar aprovações de outras pessoas. Simplesmente, se você gostas de algo, faça agora. Tens aquele projeto muito bonito no papel, faça agora. Tens um objetivo de viajar e mudar de cidade, faça agora. Esse é o momento. Embora não tenha as condições perfeitas, planeje e comece a agir agora. E desde sempre, né? Com o pouco conhecimento que eu fui adquirindo, eu aprendi que os caras que realmente mudaram o mundo agiram, começaram. Steve Jobs começou com a Apple dentro de uma garagem. Jeff Bezos começou com a Amazon dentro de uma garagem. E muitos outros começaram com o que eles podiam. Hoje em dia, eles mudaram o mundo, mudaram a forma com que o mundo vive, simplesmente por um projeto pequeno na época. Um projeto que eles ficaram fartos de deixar no papel e simplesmente decidiram agir. É assim que nós vamos conseguir mudar o mundo. É assim que eu vou conseguir mudar o mundo. É assim que você vai conseguir mudar o mundo. Aliás, bem antes de nós mudarmos o mundo, precisamos mudar a nós mesmos. Precisamos fazer a nossa parte, precisamos dar o nosso melhor. Então, eu começaria com um simples microfone. Porque, de certa forma, se eu tivesse começado antes, até esse momento, eu estaria em outro nível. Eu teria mais experiência. Eu teria muita experiência. Então é isso, pessoal. Não espere as condições perfeitas. Eu temia, antes de começar, eu tinha receio do que a minha família diria, do que os meus amigos diriam, as pessoas deviam sorrir de mim. Eu estava praticamente fechado e eram só coisas da minha mente. Era só a minha mente a tentar me limitar mais uma vez dos meus objetivos. É isso, família, é isso, amigos. Comece agora, não espere as condições perfeitas. Tira o seu projeto do papel.